pipocou. Um Palmeiras que, dos adversários do G5, vou nem falar o G4, vou ampliar mais uma posição do G5 do Campeonato Brasileiro, não obteve nenhuma vitória. Tem um super aproveitamento contra esses times de 17%. É o time que mais tentou chances em gol no Campeonato Brasileiro. São mais de 400, quase 500 chutes até agora na competição. E apenas o 13º time em que converte, né, os chutes, as tentativas, as finalizações naquilo que é o objetivo do futebol, que é o gol. Abaixo, obviamente, de todas as equipes do G5, fora o Internacional, enfim, fora um monte de equipe, né, que inclusive alguns brigando para não cair, que tem esse aproveitamento melhor do que o Palmeiras. Mas é a eficiência, né? O Abel fala que tá tudo bem. Constrangedora para eu que estava no estádio, eu fiquei de fato constrangido. Eu falei assim, cara, é muita diferença. É muita diferença, não é pouca, é muita diferença. Então, o Palmeiras perdeu do Botafogo este ano 3 vezes. Não é coincidência. Não é por acaso. Não é sorte. Não é falta de sorte. Quando você fala, a gente põe o desempenho do Botafogo contra o Palmeiras também. Saudações palmeirense, muito bom dia pessoal, vamos aqui, né, para as informações desta quinta-feira, uma quinta-feira bem movimentada aí do Palmeiras, jogadores que vão deixar o clube aí no final da temporada, né, Cruzeiro sondando aí atacante palmeirense, então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje pessoal, mas antes eu convido vocês também a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, Notícia do Meu Palmeiras, beleza? Tem um botãozinho aí pessoal com o nome inscreva-se, né, então é importante aí que se vocês puderem, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, que é de extrema importância aqui para o nosso crescimento, tá bom? Então, se vocês puderem comentar também, e você que já é inscrito, deixa o like, que ajuda demais, tá bom? E se você não é inscrito, inscreva-se para poder estar nos ajudando aqui e nos motivando a fazer conteúdo todos os dias. Então, vamos para as principais informações aí do nosso Palmeiras nesta quinta-feira, que já começa com bastante novidades. Aqui na minha live, obviamente em casamento com a Placar TV, que a gente fez uma super cobertura especial. Anderson era uma figura muito importante num time que não era dos melhores na Itália, mas que, dos pés dele, conseguiu em alguns momentos incomodar aqueles que estavam brigando no topo, né? Ora a Juventus, depois a Inter, em algum momento o Milan, quando foi recentemente campeão italiano, o Napoli e Atalanta, essas equipes que têm sido protagonistas na Itália recentemente, né? A Lazio fez algumas coisas, né? Final de Copa Itália, tudo mais, e o Felipe Anderson jogou muito bem. Tanto é que, antes de ir ao Palmeiras, ele teve a proposta da própria Juventus para continuar no futebol italiano, que é um gigante por lá. Então, quando veio o anúncio do nome do Felipe Anderson, e todo mundo aqui quase que foi unânime, né? Muitos, claro, ficaram com o pé atrás e hoje podem falar de boca cheia que estavam ressabiados e não tem problema nenhum. Isso não é uma engenharia de obra pronta, tá? São pessoas que têm visões de futebol diferentes e a gente está aqui para debater e para respeitar, sempre com educação e argumentação. Mas a contratação do Felipe Anderson me deixou muito, muito, muito feliz e esperançoso à época de que o Palmeiras tinha encontrado um baita de um jogador. E a chegada dele ao Palmeiras, até agora, foi uma chegada de lapsos, de passes ou finalizações e de grandes períodos de nada apresentado em campo. Inclusive de falta de postura em muitos jogos, né? Aquele jogo do Flamengo, por exemplo, até agora eu tô tentando entender o que foi aquela dedada no olho, bolada, aquela pancada que ele levou, que depois ele acabou saindo no primeiro tempo, na Copa do Brasil, o jogo de volta, que com ele em campo, inclusive estava jogando bem. O Palmeiras acabou derretendo, porque machucou o Mike, ele foi embora, perdeu todo o lado direito, o Palmeiras jogou o jogo na lata do lixo, também com as mexidas erradas do Abel, diga-se de passagem, né? Mas até agora eu tô tentando entender, porque depois, na semana seguinte, ele voltou a jogar. O jogo contra o Bahia, pego como exemplo aí na semana passada, uma hora no segundo tempo ele fala que sentiu, até sugeriu uma troca. 10 segundos depois ele pega e dá um pique de 60 metros como se nada tivesse acontecido. Eu queria entender o que tem na cabeça desse cara
que ele não consegue chamar a responsabilidade para o tamanho do qual ele chegou ao Palmeiras. Se for a atuada desse jogador daqui para frente, o Palmeiras que repense o que vai fazer com esse cara. É lógico que a gente tem a prerrogativa do seguinte, Facincani, tá todo mundo que não quer olhar para a cara do Felipe Anderson. Eu tampouco, e olha que eu fui um dos defensores, hein? Tá vendo? Como eu não passo pano para caras que eu gosto, como eu não tenho nem ídolos, ou no caso ídolos não, que eu não tenho nem os meus protegidos ou os caras que eu fico dando pancada. Não, eu analiso integralmente as coisas. Se vai bem, se vai mal, vai mal. E a prerrogativa que eu falo é, beleza, ele acabou chegando agora, o cara tem menos aí de 4, 5 meses de clube, contando, né, férias e quando ele se apresentou lá em julho, tudo bem. Mas, cara, é para apresentar tão pouco assim, ainda mais um jogador vindo da Europa. E os outros que chegaram até depois do Felipe Anderson, não vou nem falar no Palmeiras, mas a gente pode falar de outros clubes, e que estão jogando pra caramba. Por isso que eu peço o seu like por aqui, que a nossa audiência está cada vez 2.500 likes. Vamos lá, sem precisar ser o Abel de ficar torcendo para like. É só soltar o dedo aqui na natureza desse pedido maravilhoso. Né? Então, quantos jogadores que não chegaram depois desse cara e que estão se criando? O próprio exemplo é o time do Botafogo. O Almada, o Alex Telles, né? O Igor Jesus chegou um pouquinho antes, mas também não tem nenhum ano de clube. E estão jogando muita bola. Matheus Martins, quando sai do banco. E aí, meu irmão? E aí, quando é que você vai entrar num jogo e partir para cima de um lateral? Quando é que você vai chutar em gol? Você tem pavor de chutar no gol. Você tem pavor de decidir jogo. O que aconteceu? Que trauma é esse? Se não tá bem, pede para sair. E foi o que eu falei ontem na live. Ele deveria hoje, o Felipe Anderson, ter a hombridade de virar pro Abel e falar: professor, eu não tô bem, coloque outro no meu lugar. É digno. Isso ajuda o grupo. Agora, o jogador que é fominha, mas que não rende porcaria nenhuma, esse cara atrapalha grupo. Eu nunca vi um jogador com tanto medo e com tanta bagagem para querer decidir como esse Felipe Anderson nesses últimos jogos. Dá a ojeriza de ver o cara em campo. É uma baita decepção. Baita decepção. Sabe? E outros jogadores que poderiam ter um pouquinho de oportunidade, podem nem ser melhores do que ele, mas só um pouquinho de oportunidade, não entram em campo. Ou alguns que estão no sub-20, que sequer são relacionados porque os caras estão na Copa do Brasil sub-20. Pô, legal pra caramba a Copa do Brasil sub-20, maravilha. Mas deixa quem é da base nesse momento jogar a Copa do Brasil e aqueles que são bons, que já estão acima do que é a exigência do sub-20, esses daí já tem que jogar no profissional. Já passou da hora dos fatos novos, como a gente fala. Já que não tem tempo para contratar, tenta olhar para dentro de casa e dar chance, estímulo, farol no bumbum desses que estão acomodados. E a gente pode falar do Figueiredo, que já está em recuperação final, já está jogando bem, inclusive aí no último jogo da base marcou gol. A gente vai falar do Thales, nós vamos falar do Luigi, a gente vai falar do gol. O Marcos Rocha, o seu protegido, Abel, entregou uma bola dominada gratuitamente para o Botafogo contra-atacar e pegar o seu time de perna arregaçada. Viu, Abel? Então fale de como começou o lance. Fale do segundo gol do Botafogo, que o seu protegido, tão experiente, dá um tapa na cara do jogador do Botafogo dentro da área com 350 câmeras de VAR, é expulso e o Palmeiras toma o segundo gol no corredor do qual ele já estava sendo amassado pelo Savarino. E você não percebeu. E em vez de tirá-lo para ganhar um pouquinho mais de proteção por ali, você tirou o único cara que estava protegendo o meio-campo, que era o Aníbal Moreno. Então por que você não fala disso? Por que você não olha para os seus erros? Quando você fala que é uma pequena parcela de torcedores que te vai, será que você está prestando atenção também?
fora um pouquinho dessa bolha chamada Allianz Parque? Será que você não tem visto a manifestação da torcida na rede social, que é importante também? E muitos que gostam de você, como eu gosto, mas que tem todo o dever de falar, puta, desculpem, PQP Abel, por que esses caras? Chega de insistir, me ajude a te ajudar. Será que não dá para perceber, não dá para reconhecer um pouquinho disso? Ou você precisa viver no mundo da presidente, que depois de uma traulitada que o Palmeiras levou ontem, sabe o que ela fez? Vai para a rede social postar um distintivo do Palmeiras. Como quem dizendo, somos o Palmeiras, e daí? Quando ela deveria estar na zona mista, se quisesse, se interessasse por futebol, se interessasse pela paixão do torcedor, dando a cara a tapa, no bom sentido, para poder passar a confiança ou então a cobrança no tom correto daquilo que o elenco do Palmeiras precisa em 2024. Que não é passar paninho na cabeça dos outros ou então não individualizar um problema como ela fez com o Dudu, porque a gente sabe da situação. Né? Então, é isso que o Palmeiras não deixa isso claro. Eles não conseguem compreender isso. E a presidente vem falar, não, eu não quero medalhão. Nós temos um modelo, um elenco vencedor e vamos seguir neste modelo. Não é medalhão, cara. Se você não entender que o Rony, muito obrigado, porra, faz um busto da bicicleta dele que foi espetacular. Aqueles momentos foram espetaculares. Se você não entender que você torrou dinheiro no Flaco Lopes e quando precisa dele, ele devolve a bola para o goleiro do Botafogo, vocês viram o lance? Daqui a pouco vai mostrar aí. Né? Então, é preciso qualificar o elenco. E o que mais me incomoda é que a gente não está falando do Madureira, cara. Tão pouco do Corinthians, que vai comprar e não vai pagar. A gente está falando de um clube equilibrado. De um clube que tem condições, que recebeu só da parceira do estádio mais de 50 milhões à vista. Agora. Então, é isso que me incomoda profundamente. Dentro do Palmeiras, os caras não entenderem que se o Palmeiras não qualificar o elenco, ele vai ficar de novo à mercê da sorte. Se você tivesse encontrado Botafogo e Flamengo em outro momento, não, o Palmeiras também, eu entendo o azar, foi mesmo. Porque além dos confrontos do agosto sangrento, você teve os confrontos do Campeonato Brasileiro, com Flamengo e Botafogo. Não foi? Foi Flamengo, Botafogo e São Paulo. Né? Ali começou a reação. A reação é ótima, os números são ótimos. É a segunda derrota em 13 jogos. Agora, quando você está diante de um adversário que você precisa, pelo menos impedir que ele faça os 3 pontos, a estratégia é burra, a estratégia não foi a ideal. É simples, cara, eu não preciso ser gênio para mostrar. O que prejudica o Botafogo? Por que o Botafogo não ganha do Cuiabá, não ganha do Galo com 10? É simples olhar para isso, cara. Né? Então, se ele tivesse tido este olhar, né, para o jogo de ontem, entendendo que um empate não era ideal, mas ok, o Palmeiras seguiria líder com uma vitória a mais do Botafogo, isso me dá conta de que ou eles vivem fora de uma realidade, e isso acontece com um time muito vencedor. Não, nós vamos embora, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. A questão do jogar mal e ganhar é uma coisa que este ano acompanhou o Palmeiras direto. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro do Santos, que estava na Série B. Paulista. O Paulista. Certo? Vamos respeitar a camisa do Santos, claro, sempre com respeito. Mas o Palmeiras ganhou. Os outros não chegaram, que é uma vergonha. Mas isso é outra discussão. Então, ou o Palmeiras percebe que ele precisa mudar, e não é pouco, o elenco, mudar a filosofia de contratações. Vamos lá. Qual time do Brasil que perde 9 jogadores e se mantém no topo? Só o trabalho, e ele é competente, o Abel, o trabalho dele manteve os jogadores. Zé Rafael, não conseguiu jogar. Gabriel Menino entra e sai, não vira adolescente. O Palmeiras, ele improvisa o Veiga, porque ele não tem um 8 confiável.
Ele tem que improvisar o Veiga. Ele faz essa alteração todo jogo e deixa o time exposto. Quando ele tira o Aníbal, eu já falei isso aqui, que ele tira o Aníbal, acabou o time. Não tem meio campo. O Palmeiras passa a não marcar mais ninguém. E deve ser o quinto ou sexto gol que o Palmeiras toma da entrada da área. Com os 11 jogadores dentro da área, na jogada ensaiada do Botafogo. É incrível. Dá pra você fazer melhores momentos, entre aspas, de gols sofridos na Entendeu? Na Mas, aí você tem Dudu, machucou, não consegue jogar. Mike se machucou o tempo todo. Rômulo, não se sabe por que foi contratado. Lázaro, ou Cupim. Tem mais jogadores. Jogador importantíssimo. O Zé Rafael. Seria o 8. Lembra do meu início de ano? Pô, o meio campo é Aníbal e Zé Rafael. O Zé Rafael teve problema nas costas, problema na coluna, não conseguiu desenvolver, né? Ficou ali. O Rios. O Rios é uma espécie de Rames, só joga na Colômbia. A atuação dele ontem foi razoável. Não é um camisa 8 que marca, que ataca, que defende. Entende? Então, o Palmeiras, mesmo com tudo isso, o que leva o Palmeiras a ter 70 pontos é a estrutura que tem, o trabalho do Abel e da comissão técnica, mas se eles não tiverem esse entendimento de que o ano que vem você vai perder a sua única reserva técnica, que é o Estevão, e não pensarem nisso agora, o ano que vem vai ser a mesma coisa. O time vai continuar competitivo. Se você puser a tabela aí, eu sei de cor os resultados. Você pegar do Z4 até o primeiro colocado, eu canto para vocês os resultados. Quanto foi contra os times de baixo e os times de cima. Exatamente. Não, pode botar, bota de novo bota aí a tabela, a tabela de novo. Sendo que o Botafogo é o time tronco. O que ele está falando é de um teto. Exato. Excelente. Excelente. Bom, só vai. que este... Vamos lá. Na verdade, mas é um teto. É a tabela, o quadro mostrando o desempenho do Palmeiras contra o G5. Não é isso, não. Aí mesmo Agora. É isso aí, vamos lá. Atlético Goianiense, 2 vitórias. Cuiabá, 2 vitórias. Bragantino, 1 vitória e 1 empate. Criciúma, 2 vitórias. Fluminense. Vai jogar ainda. Vai jogar, mas acho que perdeu uma. Grêmio, 2 vitórias. Atlético Paranaense, 1 vitória e 1 empate. Juventude, 2 vitórias. Vitória, 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Vasco, 2 vitórias. Atlético Mineiro, 2 vitórias. Corinthians, 1 vitória e 1 derrota. Bahia, 2 vitórias. Cruzeiro, 1 vitória. Vai jogar agora. É assim que o Palmeiras se sustenta há 3 anos. Esse é o 3º ano. E se você pegar o Botafogo com essa... Isso aí, perdeu cara. Ponto pra todo mundo aí. Você vai ver, o Botafogo perdeu do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Botafogo tem um desempenho absurdo. E ganhou 6 pontos do Palmeiras. Exatamente. Ganhou 6 pontos do Palmeiras, 6 pontos do Flamengo. E se termina o campeonato, o Botafogo 1 ponto na frente, você vai ver, o Botafogo ganhou 6 pontos do Palmeiras e ganhou o campeonato. Então, ou o Palmeiras olha para isso e tá tudo bem, a base é maravilhosa, tem dinheiro, tem que continuar trazendo jogadores da base para compor o elenco, não tem problema nenhum. Agora, qual é a diferença do Caio Paulista para o Vanderlan? O Palmeiras gastou os tubos para contratar o Caio Paulista. Então, isso aí, torcedores palmeirenses, a informação aqui é o seguinte, né? Dudu decide deixar o Palmeiras, quer voltar ao Cruzeiro e Leila facilita o negócio, né? Então, ídolo palmeirense, Dudu ainda é ídolo, comente aí, pessoal. Deve deixar o clube no fim da temporada, pois quer mais minuto em campo, né? O que vem dizer aqui é o seguinte: Dudu quer deixar o Palmeiras e voltar para o Cruzeiro. Parece que a era Dudu está chegando ao fim no Palmeiras, apesar de ter contrato, né, até o final de 2025 e com uma opção de renovação automaticamente por mais um ano. O medalhão deve deixar a equipe do Palmeiras no fim da temporada, pois o jogador, né, quer ir mais oportunidade, né? Mas Dudu tá jogando essa bola toda para poder querer mais minutos, mais oportunidade com a camisa do Palmeiras. Eu acredito que não, né? Um jogador que está muito abaixo aí depois da sua lesão, né? A verdade tem que ser dita. Ainda diz aqui o seguinte: ele vem sendo reserva no time do Abel Ferreira e quer buscar um time que vai ter mais oportunidade. Inclusive, a tendência é que ele
enfim fez com o Cruzeiro após ser anunciado oficialmente no ano passado e voltar atrás. De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Samuel Venâncio, Dudu estaria inclinado em voltar ao time celeste. Ele quer voltar a jogar e retomar a história na equipe em que ele foi revelado e pouco jogou no profissional, né? Então, essa aqui é a informação, né? O Dudu, cabuloso, quer jogar na equipe do Cruzeiro, na Raposa, né? Quer deixar a equipe do Palmeiras. E eu já quero saber a sua opinião, torcedores, como a equipe do Palmeiras, como deve se comportar nessa situação. Leila Pereira, tem que liberar o jogador, o Dudu já não rende mais o suficiente, o Palmeiras tem que se desfazer de um jogador que não está, né, agregando tanto no elenco, ou tem que manter porque é um cara que tem uma história muito bacana, é um medalhão. Deixa aí nos comentários a sua opinião, pessoal, tá bom? Que é muito importante. Também inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Essa aqui foram nossas informações. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos do Palmeiras. Fica ligadinho, pessoal, que daqui a pouco sai mais informações. O Globo Esporte do Palmeiras daqui a pouco também. Então, já ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma informação do nosso Verdão.